Olá, crianças! Muito prazer! Meu nome é Caroline e hoje eu trago para vocês uma história bíblica, uma história que aconteceu nos tempos do Antigo Testamento. E a história de hoje é sobre um profeta que recebeu um apelido de Fujão. Isso mesmo, o profeta Jonas. Vamos começar? Certo dia, Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente subiu aos meus ouvidos. Jonas, ele se aprontou, mas ele fugiu do Senhor, indo para a direção contrária. E ele desceu a Jope e ali encontrou marinheiros que estavam indo para Tarsis, lá na Espanha. Então ele pagou a passagem e embarcou, a fim de viajar com os marinheiros para Tarsis, lá na Espanha, para fugir do Senhor. Então Jonas foi lá para o porão do navio e foi dormir. Então o barco começou a navegar e de repente aconteceu uma grande tempestade. Começou a soprar um vento tão forte que os marinheiros começaram a ficar com muito medo e jogaram tudo que tinha dentro do barco, tudo para fora, para que o barco ficasse mais leve. Mas mesmo assim, nada adiantou. A tempestade continuava muito forte. Então, o capitão do barco, ele foi até o porão e viu Jonas dormindo. Mas o capitão ficou muito aborrecido e gritou Jonas e acordou o profeta que estava dormindo. Então, ele disse para Jonas para começar a clamar ao seu Deus. E Jonas ficou observando tudo o que estava acontecendo. Os marinheiros, eles tiveram uma ideia de tirar a sorte. E quando eles fizeram isso, adivinha qual o nome que foi sorteado? O nome dele, Jonas. E então os marinheiros perguntaram para ele de onde ele era e qual era o seu Deus, o que ele estava fazendo. E Jonas contou toda a verdade. Disse que ele estava fugindo de Deus, que ele era hebreu e que adorava o Senhor Deus que criou os céus e a terra. Então os marinheiros ficaram com muito medo e tentavam fazer de tudo para que conseguisse chegar ali na praia. Mas a tempestade estava muito forte. Então Jonas entendeu que aquela tempestade só passaria quando Jonas fosse lançado no mar. E ele falou para os marinheiros o lançarem no mar. E os marinheiros fizeram isso com muito medo. Os marinheiros pediram a Deus para que não os castigassem por tirarem a vida de Jonas. E jogaram Jonas no fundo do oceano. Mas Deus mandou com que um grande peixe passasse naquele momento e engolisse Jonas. E Jonas esteve dentro da barriga do peixe 3 dias e 3 noites. E durante esse período, Jonas começou a orar ao Senhor. Olha, lá dentro da barriga do peixe, Jonas se arrependeu. Ele viu que a sua atitude estava errada e que ele deveria obedecer ao Senhor. E ali ele disse:
Ó Senhor Deus, na minha aflição, clamei por socorro. No mundo dos mortos, na profundeza do oceano, tu ouvistes a minha voz. E então, passados 3 dias, Deus ordenou ao peixe. E o peixe foi até a praia e vomitou Jonas. E Deus mais uma vez disse a Jonas: Jonas, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e diga àquele povo a mensagem que eu te dei. E Jonas foi. Nínive era uma cidade tão grande que uma pessoa levava 3 dias para percorrê-la a pé. E então ele começou a anunciar o castigo de Deus. Ele disse que dentro de 40 dias Nínive seria destruída. Então o povo começou a se entristecer e reconhecer o seu pecado, a começar do rei. Olha aqui o rei. O rei, ele tirou as suas vestes reais quando ficou sabendo que Deus iria destruir a cidade de Nínive. E ele colocou uma roupa que era chamada de pano de saco e jogou cinzas sobre a cabeça dele. Naquele tempo, as pessoas que faziam isso, elas demonstravam que estavam arrependidas e que estavam dispostas a abandonar os seus pecados. Então o rei, ele disse para que todo o povo fizesse a mesma coisa e que jejuasse pedindo perdão a Deus pelos pecados. E eles pensavam, talvez o seu furor passasse e assim eles não morreriam. E Deus viu como aquele povo havia abandonado os seus pecados. E então ele mudou de ideia e não castigou Nínive como ele havia dito. Mas o profeta Jonas, ele ficou muito aborrecido. Ele não queria que Deus perdoasse aquele povo. E então ele saiu da cidade de Nínive e foi para o lado onde nasce o sol e ficou ali esperando para ver o que aconteceria com aquela cidade. Então Deus, ele fez com que nascesse ali onde Jonas estava uma plantinha para dar sombra a ele, porque o sol estava muito quente. E então aquela plantinha cresceu e Jonas ficou tão feliz, tão feliz. Só que no dia seguinte, Deus mandou um bichinho e aquele bichinho comeu aquela planta. E Jonas ficou ainda mais enfurecido e ele desejou até a morte. Ele disse: Ah, Senhor Deus, para mim é melhor morrer do que viver. E Deus ficou vendo aquela atitude do coração do profeta Jonas e disse para ele: Jonas, você não fez nada para essa plantinha nascer, você não cuidou dela. Num dia ela nasceu e no outro ela morreu. E você tem pena dela. E eu não posso ter pena da grande cidade de Nínive, em que tem mais de 120 mil homens que não sabem discernir, entender o que é a mão direita e nem a mão esquerda. Não sabe o que é o bem e o mal. E lá que também tem muitos animais inocentes. Como toda a história bíblica, Deus tem uma lição para nos ensinar. Então vamos à interpretação dessa história. O profeta Jonas, ele representa o servo do Senhor, que foi comissionado para fazer a sua vontade. E a mensagem que Jonas levava era uma mensagem muito dura, uma mensagem de castigo divino. Muitas vezes, a mensagem que nós temos que levar às nações, às pessoas, é uma mensagem bem dura. Mas é para ver se essas pessoas, elas verdadeiramente se arrependem e abandonem os seus pecados. A cidade de Nínive, ao entender o aviso de Deus, reconheceu que merecia aquele juízo. Quando os ninivitas tiveram a consciência que o pecado deles estava aborrecendo a Deus
Eles suplicaram a ele, pedindo por sua misericórdia. Então Deus mudou de ideia e não castigou a cidade como ele havia dito que faria. Nessa história, precisamos entender que a prioridade no reino de Deus é salvar o pecador que se arrepende dos seus pecados. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, versículo 7, Jesus disse a um grupo de religiosos que no reino dos céus haverá alegria por causa de um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Essa história nos revela que o coração do servo do Senhor não tinha misericórdia. E a misericórdia é um dom que recebemos de Deus lá no Éden. Assim como Deus é misericordioso, Ele é perdoador, Ele dá uma nova chance a todo aquele que se arrepende de todo o coração. Ele também quer que sejamos misericordiosos. Ele não quer que sejamos egoístas. Ele quer que, assim como recebemos a graça, o perdão de Deus, nós venhamos a levar a todas as pessoas aquilo que nós recebemos do Pai, através de Jesus, o Filho de Deus, através do sangue de Jesus, da morte, da crucificação de Jesus. Nós hoje temos a vida eterna e precisamos levar ao mundo essa mensagem, a mensagem do arrependimento, a mensagem do Evangelho, a mensagem da volta iminente de Jesus, da volta de Cristo, que virá salvar todos aqueles que se arrependeram e que receberam da sua graça. Pois haverá um dia em que o Senhor Jesus não aparecerá mais como um cordeiro, mas como leão da tribo de Judá, e julgará todas as nações que não se arrependerem das suas maldades. E que, diferente do profeta Jonas, possamos ser servos do Senhor Jesus, mais obedientes, mais fiéis ao nosso chamado, à vontade do Senhor, e que possamos anunciar as verdades de Deus, que possamos anunciar a todas as pessoas sobre o amor de Deus, para que todos se arrependam, pois há muitos que precisam receber da graça de Jesus, que precisam ser salvos, e que, se você ainda não aceitou Jesus, que possa aceitar Jesus hoje, reconhecendo Ele como seu Senhor e Salvador, pois Jesus, Ele tem poder para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. E essa foi a nossa história de hoje. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!